Olá pessoal, eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e vamos dar continuidade aos estudos a respeito do concurso da Secretaria de Educação da Bahia para professor. Então no último vídeo discutimos sobre as colaborações da pedagogia e da educação para a pedagogia e agora a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre as concepções de aprendizagem de Piaget, Vygotsky e Vallon. Ok? A princípio, né, esses três autores são o tripé das teorias que ajudam professores e pesquisadores a compreender a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento. Né? No primeiro momento, nesse vídeo, a gente vai conhecer a teoria dos três, né? E no segundo vídeo, a gente vai tentar observar o que elas têm em comum e onde elas divergem, tá bom? Então bora lá. O Piaget, ele é formado em biologia, especializou-se nos estados do conhecimento humano. Desenvolveu a teoria conhecida como epistemologia genética. Sua principal questão é como o ser humano constrói o conhecimento. Então essa é a questão principal do pensamento de Piaget. Quais são seus principais conceitos? O conhecimento é adquirido por assimilação, ou seja, o aluno incorpora as experiências ou objetos, as estratégias ou conceitos já existentes, ok? Então ele incorpora objetos e experiências já existentes. E também por acomodação, já que o aluno aprender é preciso modificar, por aluno aprender é preciso modificar e ajustar o que ele já sabe para as novas experiências ou informações. Outro ponto importante na teoria de Piaget é a equilibração. Então, já que é o fator essencial e determinante no desenvolvimento do sujeito no processo de adaptação ao meio em que vive. Então, dessa forma, aprender é um constante processo de desequilibração e equilibração, ok? Então, ele tem a questão da acomodação, ele assimila uma coisa nova, então esse processo é constante. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios sequenciais, ok? Assim, os estágios são sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Né? O primeiro de 0 a 2 anos, depois de 2 a 7 anos, de 7 a 11 anos e de 11 a 15 anos. Bom, tem um quadro aqui que tem as capacidades que são desenvolvidas, né, durante essas idades e dentro de cada estágio. Então, no estágio 1, sensório-motor, de 0 a 2 anos, os sentidos e a manipulação de objetos. Então, a permanência do objeto. No estágio 2, pré-operacional, de 2 a 7 anos, já as capacidades são imaginação e memória, compreensão sobre a ideia de passado e futuro. Ok? No estágio 3, operacional concreto, de 7 a 11 anos, consiste sobre os outros. Então ele toma consciência dos outros, os eventos externos, né? Então, o início do pensamento lógico. Bastante importante, né, pessoal? Aqui para que inicia os anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, estágio 4, operacional formal, de 11 ou mais, capaz de usar a lógica para resolver problemas, planejar o futuro e ver o mundo ao redor. Né? Então, é importante aqui, pessoal, esses estágios sequenciais do Piaget. Ok? Implicações pedagógicas do pensamento do Piaget. A aprendizagem depende do processo de desenvolvimento cognitivo. Assim, o papel da escola é dar à criança a oportunidade de agir sobre os objetos de conhecimento. E, consequentemente, o papel do professor é facilitador e desafiador de processos de elaboração. Então, facilitador da assimilação ou da aprendizagem, né? ou mesmo um desafio para da nova aprendizagem, do novo conhecimento. No entanto, é o aluno que constrói o próprio conhecimento, ok? O professor é apenas o facilitador e o desafiador. Para Piaget, a aprendizagem está condicionada ao desenvolvimento cognitivo e afetivo e seus estágios. Enquanto sujeito do seu conhecimento, o homem tem acesso direto aos objetos e eventos. Ao professor cabe pensar e desenvolver situações de aprendizagem que sejam ao mesmo tempo compatíveis
com o estágio de desenvolvimento cognitivo no qual o aluno se encontra e representem também um desafio aos mesmos. Então, o professor tem que observar, né, o estágio e, para além disso, proporcionar desafios. Bom, então a gente finaliza aqui as contribuições, né, de Piaget. Então a gente vai para o Lev Seminovich Vygotsky, né? Então ele formou em Direito e estudou Literatura e História. Vygotsky levantou a questão da relação entre ensino-aprendizagem escolar e desenvolvimento cognitivo. Suas teorias consideram muito a escola, os professores e principalmente a interação pedagógica. Ok? Então essa palavra é importante, a interação. Para Vygotsky, a criança nasce inserida no meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação. O ponto central da sua teoria, a aquisição de conhecimentos, acontece pela interação do sujeito com o meio. Ok? Para Vygotsky, o aluno é parte de uma construção histórica, cultural e social. E por isso, o desenvolvimento da estrutura cognitiva é um processo que se dá na apropriação da experiência histórica e cultural. Assim, os instrumentos para a aprendizagem é tudo que se interpõe entre o homem e o ambiente, ampliando e modificando suas formas de ação. Dessa forma, para Vygotsky, tudo que é utilizado pelo homem para representar, evocar ou tomar presente o que está ausente constitui um signo. Por exemplo, a palavra, o desenho e os símbolos, ok? Assim, a interação social é a base do processo de aprendizagem humana, ou seja, o outro social é com quem interagimos, o outro. Então, o outro é importante. Para Vygotsky, o processo de apropriação do mundo cultural é por meio da linguagem. Tanto a linguagem socializada, o que você compartilha com o outro, quanto a linguagem egocêntrica, a fala interna. Isso é muito importante, hein, pessoal? E essa fala interna, essa capacidade de compreensão, de avaliar o que foi aprendido, é chamada de metacognição, ok? Então, esse momento que a reflexão, né? Essa fala interna. Um outro conceito importante da teoria de aprendizagem de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. O aprendizado impulsiona o desenvolvimento. Assim, a criança tem níveis de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento proximal é o que está em processo de amadurecimento, ou seja, o que o aluno ainda não constrói sozinho, o que ele precisa de ajuda. Aí que o professor vai entrar. O professor propicia um andaime para que o aluno chegue ao desenvolvimento real, ok? E a zona de desenvolvimento real é a capacidade de realizar tarefas de forma independente, autonomia. Então ele não conhecia, o professor aproxima, faz o caminho, né? Aponta o trajeto, o aluno toma consciência daquilo, né? Através da metacognição e chega à zona de desenvolvimento real, onde ele se torna autônomo, independente. As implicações pedagógicas. O conhecimento na sala de aula é um processo social e compartilhado. O professor é um guia, ele é um suporte do processo de aprendizagem. Guia e suporte. O aluno é o sujeito da aprendizagem, aquele que aprende junto ao outro. Então, para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, interdependentes e recíprocos. Assim, enquanto sujeito de seu conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos e eventos. Este acesso é mediado pela linguagem, como que a linguagem toma um papel central aqui, né, pessoal? O professor é o mediador do processo de ensino-aprendizagem, e por isso a ação docente deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal. Olha, pessoal, a atuação docente é dentro da zona de desenvolvimento proximal. Para isso, ele deve conhecer os saberes prévios daqueles que ensina, planejar o processo de aprendizagem com o objeto de atingir o potencial do aluno em um processo de construção do conhecimento. Além disso, o professor precisa sempre refletir sobre sua prática pedagógica e deve encorajar o aluno a assumir a responsabilidade por sua própria aprendizagem.
Bom, então fizemos aqui, conhecemos as implicações pedagógicas e a teoria, né? Claro que por cima de Piaget. Agora a gente vai para Henri Vallon, pesquisador e professor francês, graduou-se em medicina, estudou psicologia e filosofia. Então, segundo Vallon, a gênese da inteligência é a biologia e social. Então, ela é biológica e social. Ou seja, o ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura. Seu projeto teórico foi estudar a gênese dos processos que constituem o psiquismo humano. Considerava que a escola deveria perceber o aluno como um ser total, ok? Concreto e ativo, e de manter-se em contato com o meio social. O ponto central da sua teoria é a psicogênese. O desenvolvimento intelectual envolve não só o cérebro, mas também sua emoção. Então aqui é muito importante, pessoal, a questão da emoção. Para Vallon, o desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios de maneira descontínua. Olha, o Piaget é contínua, pro Vallon é descontínua, e a partir do potencial genético inerente à espécie, fatores ambientais e socioculturais. Os estágios de desenvolvimento definidos por Vallon são impulsivo emocional, sensório-motor e projetivo, personalismo, categorial e puberdade e adolescência, né? Esses aqui são juntos, ok? Então, os estágios de desenvolvimento mental são: dentro do estágio 1, impulsivo emocional, ocorre o primeiro ano de vida. Dentro do estágio 2, sensório, motor e projetivo, que vai até os 3 anos. Né? Então, você vê que um estágio está ligado ao outro, né? Sobrepõe. Terceiro estágio, personalismo, dos 3 aos 6 anos. Estágio categorial, dos 6 aos 11 anos, 12 anos. E o estágio, né, que é a puberdade e adolescência, predominância do funcional. A afetividade precede nitidamente o aparecimento das condutas. E as necessidades cinéticas de movimento e posturais são imprescindíveis ao desenvolvimento infantil. Ok? As implicações pedagógicas da sua teoria. O papel do outro na construção do conhecimento é indiscutível. O professor deixa de ser o agente exclusivo na formação das crianças. A interação com outras crianças assume um papel fundamental no desenvolvimento e aprendizagem de cada uma delas. O movimento é imprescindível ao desenvolvimento da criança. A brincadeira assume um lugar essencial no desenvolvimento da criança. A emoção ocupa um lugar privilegiado no desenvolvimento do sujeito e, em especial, da criança. Então, a ludicidade, enfim, o movimento, a brincadeira, a emoção, a interação são fatores importantes aqui da teoria de Piaget, de Vallon aplicada à pedagogia. Os conflitos, crises e contradições são pontos importantes para a compreensão da pessoa humana. Então, para Vallon, o desenvolvimento e a aprendizagem são diretamente influenciados por aspectos culturais e orgânicos de cada indivíduo. Então, enquanto sujeito de seu conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos e eventos. Ok? Este acesso é mediado pela afetividade. Olha que interessante. Ao professor e à escola cabe conhecer o contexto no qual a criança está situada, ou seja, sua história, que é importantíssimo aqui. Isso trará maior possibilidade de compreensão da inter-relação entre o desenvolvimento dos domínios afetivo, cognitivo e motor. Pessoal, então a gente conheceu aqui, bem rapidamente, as 3 teorias, os 3 autores e as implicações na pedagogia. Vou deixar para o próximo vídeo, né, as suas semelhanças e as suas diferenças, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo, ok?